Eu vou contar o dia que eu fui pra escola e fiz uma coisa terrorista. Gente, eu tava na escola, fui com a minha amiga no banheiro. Aí, ela saiu do banheiro do nada, ela entrou, saiu. Aí eu falei, o que foi, amiga? Aí, sabe o que aconteceu? Eu perguntei, o que você tá fazendo? Aí ela falou, vem cá, eu vou te contar. A gente entrou no banheiro. Aí ela falou, eu não sei se limpar. Acredita? Não sei se limpar. Eu ri muito mesmo. Ri muito. Então, começou. Aí